Bem-vindo à aula 10, eu acredito que é a aula 10 de programação em C. E nessa aula a gente agora já tem algum conhecimento com variáveis, então dá para introduzir formas de se fazer um loop na linguagem C. E o que é um loop? Acho que a melhor maneira de explicar isso é fazendo um programa em C. Um loop, como a gente sabe, na vida real ele dá a volta, ele simplesmente fica dando volta, isso seria um loop na vida real. E na linguagem C vai ser algo similar. Então vamos começar fazendo o nosso programa. Esse aqui acho que eu deveria até deixar pronto já para agilizar. Mas vamos colocar aqui como sempre, que é a nossa função principal. Return 0. Tá certo. Então estamos preparados para começar. Para iniciar, vamos declarar uma variável de tipo int, que eu vou chamar de contador. E eu não vou dar nenhum valor para essa variável. E agora uma outra variável que eu vou chamar de int número, e eu vou dizer que é igual a 1. Então até aqui tudo muito claro, nada novo, nada apresentado demais. A gente criou duas variáveis, sendo que as duas foram declaradas de tipo int, ou seja, segundo números inteiros. Uma se chama contador, a outra se chama número. Contador não tem nenhum valor atribuído e número falou que tem o valor inicial de 1. Agora aqui é o comando, é o loop. É uma maneira de se fazer um loop na linguagem C. É o comando for. For em inglês significa para. E observa aqui que até no compilador que eu estou usando, se você estiver usando o outro, provavelmente não vai ter essas opções aqui. Eu vou até deletar elas para ficar igual a todo mundo. Mas basicamente, a função for é o seguinte. A gente escreve for, abre um parênteses, e aqui eu vou ter que dar um valor, eu vou ter que dar uma condição, eu vou ter que criar uma condição aqui dentro. E numa condição a gente tem um valor inicial, a gente tem um limite, ou seja, a condição. Esse valor inicial, enquanto ele não atingir certa coisa que eu vou dizer, a terceira ação é fazer alguma coisa. Mais fácil eu digitar isso aqui. Então eu vou dizer que a minha variável contador que eu declarei, eu vou dizer que ela é igual a 1. Eu vou colocar um ponto e vírgula, e agora depois do ponto e vírgula vem a segunda parte do meu ciclo for. Então na primeira eu defino um valor inicial. Eu estou dizendo que contador é igual a 1. Agora aqui eu vou definir o limite desse meu ciclo. Enquanto esse limite não for atingido, você vai ter que continuar rodando. Eu vou dizer então que enquanto o contador for menor, eu vou usar o sinal de menor, ou igual a 10, o que eu quero que aconteça? Eu vou colocar um outro ponto e vírgula, e na terceira e última etapa eu coloco o que eu quero que aconteça. Eu vou dizer que eu quero que contador seja igual a contador mais 1. Agora aqui, isso aqui pode estar meio confuso. Fala, mas por que você não falou que, como assim, contador mais 1? Porque na linguagem C, o que está acontecendo é o seguinte. Contador não tem o valor de 1? Tem. Então, aqui eu estou dizendo que é contador que já tem um valor de 1, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 mais 1. Eu não poderia ter simplesmente, vamos dizer, colocado isso aqui, contador mais 1. Isso aqui não tem sentido. Contador mais 1 é igual ao quê? Eu não estou atribuindo o resultado dessa operação matemática a ninguém. Então eu tenho que falar que eu quero que contador vai ser igual ao resultado dessa operação matemática, que é contador, que vale 1 mais 1. Então o que vai acontecer? Você está percebendo que o compilador ele vai vir aqui, ele vai falar, tá certo, você criou uma variável chamada contador, na verdade eu criei ela aqui em cima, mas você está falando que ela vale 1. E que enquanto essa variável não atingir 10, enquanto ela for menor ou igual a 10, eu vou acrescentar 1 no valor dela. Então, teoricamente, isso aqui vai rodar 10 vezes. Vamos testar isso aqui. Agora, como é que funciona? O que eu quero que a ação seja, vem depois desse parênteses. Depois desse parênteses, eu vou abrir aqui um colchetes, fecho colchetes, e tudo que estiver entre esses colchetes, ou seja, essa área aqui, ó, entre esse colchete e esse colchete, vai ser executado. Então, se eu colocar aqui assim, ó, printf,
eu vou colocar na tela do usuário uma mensagem. Eu vou dizer, mensagem simples, chamada teste. Teste. O que vai acontecer? O compilador está fazendo exatamente isso aqui. Ele vai vir, ele leu que tem um ciclo for. Na primeira parte do ciclo for, ele está vendo que eu indiquei um valor inicial para contador que é igual a 1. Na segunda parte, eu coloquei o limite, a condição, que enquanto o contador não atingir o valor de 10, ou seja, for menor ou igual a 10, você vai adicionar 1 a contador. E o que vai fazer a cada vez que eu passar por esse loop? O que tem que ser feito? É o que está entre os colchetes. Então eu vai ter que imprimir essa mensagem na tela do usuário. Vamos ver então, vamos compilar isso aqui e ver o que acontece. Então g++, aula.c. Olha o que aconteceu. Ele digitou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes a palavra teste foi colocada na tela do usuário. Isso aqui é por causa desse loop. Como eu expliquei, ele veio aqui, enquanto essa condição não foi atingida, ele ficou repetindo o que eu declarei aqui. Se eu tivesse, por exemplo, colocado um outro printf aqui, que fosse Brasil, e agora eu mando rodar, primeiro loop, o que ele fez? Ele imprimiu teste e depois imprimiu Brasil. Na segunda vez, ele imprimiu teste e depois Brasil. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nova, até o final. É isso que é o comando printf. Eu acho que nessa aula aqui, isso aqui não tem utilidade nenhuma fazer isso. Mas a gente vai ver que isso é a base para a gente poder fazer coisas mais complexas. Então pratique isso aqui, entenda bem o que é o loop for, e depois que você estiver pronto, vai para a aula 11, onde a gente vai introduzir o loop for num programa que faça mais algum sentido, que tenha uma utilidade. Te vejo na próxima aula.